Fala pessoal, Daniel Lopes, jornalista, professor também na área de linguística, geopolítica. E tô lá no canal, meu canal Daniel Lopes com Z, de segunda a sexta, fazendo análise ali do cenário global e tentando te ajudar a se preparar para essas maluquices que estão chegando aí. Vamos então pro assunto. Cara, a situação tá muito estranha, né? É. Donald Trump cismou com o Brasil, né, cara? Mas o problema é que não foi só ele. Porque o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte... Mas só para fazer uma parte... Fica à vontade. O Brasil sempre meio que passou a parte desses grandes problemas mundiais, né? Sempre, pô. O presidente aqui falava... Paz e amor, o presidente aqui falava uma besteira ou outra, mas ninguém nem aí. O Brasil ria. é de boa. É. A gente não se envolvia tanto, não tomava partido nas guerras, né? Sim. Fazia negócio com a Rússia e com a Ucrânia, com a China, com a Arábia, com o Irã, com tudo. E ninguém ligava pra gente. Política da boa vizinhança. De repente o cara falou, o que esses caras estão falando da gente? Cismou, cara. O que você acha que aconteceu? Então, é preocupante pra caramba. Eu acho que a gente pode começar mostrando como é que essa situação ela é totalmente inédita. É uma situação sem precedente. E quando você tá diante de uma situação sem precedente, você tem um problema, que você não tem referência. Então tudo é uma grande incógnita, né? Então, quando o cara cisma com o Brasil, são várias questões, né? 50% de tarifa, que na verdade é 31%. Por quê? 50%, o Brasil já tinha levado 10% de tarifa, e todo mundo fala, 10% é tranquilo, né? Tá batendo um podcast de finança no dia, cara, 10% é moleza. Falei, se continuar, tá bom, né? Vamos ver. Aí ele colocou mais 40%, que somando dá 50%. Só que ele excluiu ou deu isenção para quase 700 produtos que não estão submetidos a essas tarifas. Tirando esses quase 700 produtos, a tarifa real ela cai de 50% para uns 31%, 32%. Então só para a galera entender, né? Se você fizer um somatório geral. Mas já é uma paulada porque é uma das maiores tarifas que a gente tem na área. Agora, um tempo atrás, alguns mês passado, um dos senadores assim mais velha guarda e poderosos do Senado americano, que é o Lindsey Graham. Lindsey Graham começou a dar umas entrevistas falando o seguinte, olha, a gente vai acabar com a guerra na Ucrânia. A gente vai acabar rápido. Aí o entrevistador, mas como? Ele falou, a gente vai acabar com quem financia a guerra. Aí os caras, mas quem que financia a guerra? Ele falou, quem compra petróleo e outros produtos da Rússia. Ele falou, quem que são os grandes compradores? Ele falou, China, Índia e Brasil. O Brasil, desde 2023, é um dos maiores compradores de diesel da Rússia. Mas a União Europeia também, tanto que agora vai comprar... Não é gás, né? Gás natural. Tô comprando... agora é mais dos Estados Unidos, né? Que era o plano. Então, cara, ele estava propondo no Senado 500% de tarifa em cima de quem continuar comprando produto russo. Você já imaginou? 500%. Aí a galera falou, não, isso é lorota, não vai rolar. Não vai rolar, agora o Trump tá repetindo isso. E não só o Trump. O embaixador americano na OTAN, que é o Matt Whitaker, ele deu uma entrevista domingo agora, falando exatamente isso. Agora, dia 8, né, que tá chegando, dia 8/8, nós vamos sancionar todos os países que compram produtos da Rússia, porque eles estão financiando a guerra. Ele falou, de onde que a Rússia tira $100 mil para pagar para um novo soldado que entra lá, entra com 2 semanas só de treinamento, com certeza vai morrer no campo de batalha. Eles tiram esses $100 mil por soldado de onde? Da Índia, da China e do Brasil, que compra petróleo da Rússia. Aí eu falei, meu irmão, agora ferrou, porque os caras cismaram que a gente que tá bancando essa guerra aí, olha o nível da conversa. O secretário-geral da OTAN já tinha falado isso, né, que é o Mark Rutte, e o Mark Rubio, que é o secretário de Estado americano, já tinha falado, o J.D. Vance, vice-presidente, o próprio Trump. Então, a gente não tá só apenas num cenário de 50% de tarifa, sanções contra autoridades americanas. Autoridades brasileiras. Brasileiras, perdão. Sanções contra autoridades brasileiras e uma investigação do Escritório de Ativos Internacionais do governo americano. Eles já iniciaram uma investigação em cima de uma seção da lei lá que chama Seção 301, que é um tipo de investigação, ao contrário de outras, que quando eles impõem uma taxa, uma tarifa, uma punição, é muito difícil de reverter. É uma das piores investigações que os americanos fazem. E eles estão investigando desde desmatamento na Amazônia até o Pix e várias outras coisas, né? Porque o Pix, eles estão dizendo que o
o governo brasileiro favorece o Pix e atrapalha a concorrência com empresas americanas como Visa e Mastercard, né? E a gente sabe que realmente muita gente deixou de usar Visa e Mastercard para usar Pix. E eles colocaram isso no bolo, falando que isso está uma concorrência desleal. Então, todo esse cenário é um cenário completamente inédito. E aí, o que acontece? Nesse protocolo... Você acha que o medo de trocarem o dólar como moeda internacional pra dólar? É real mesmo deles, ou eles usaram só isso como desculpa? Os Estados Unidos estão com medo da moeda dos BRICS? Eles estão incomodados com isso? Aparentemente, eles estão super Índia incomodados. Também, né? Hein? A Índia? Também, né? Também. Começou a falar duro. Então, mas a Índia tem uma história interessante. Por quê? Voltando àquela ideia das tarifas. Os americanos falaram, olha, Índia, China e Brasil, se continuarem comprando petróleo russo, vai tomar 500% em tarifa na cabeça. A Índia, semana passada, parou de comprar, falou, ó, parei. Ah, é? Não compro mais. Pode ficar tranquilo. Só que, poxa, o Modi, que é o líder indiano, tá indo amanhã fazer uma reunião na China. E ontem o Donald Trump, ele falou, ó, tô muito chateado com a Índia, que a Índia não tá fazendo o que eu quero. Exato. Ele já meteu, acho que 35% de tarifa nele já, só porque ele ficou chateado com a postura dos caras. Então tá um negócio meio insano, né? Tá um negócio meio louco. Agora, se as instituições financeiras passam a não obedecer a essas sanções e tarifas e tal, principalmente as sanções, os Estados Unidos têm uma série de mecanismos de retaliação que já foram aplicados na Rússia, no Irã, na Venezuela, que são altamente caóticos, né? Então, retirar do SWIFT? Retirar do SWIFT é uma das etapas. Eles começam, quando o país não aceita as sanções, por exemplo, os Estados Unidos falam assim, ó, essa pessoa não pode mais ter conta no banco. Aí o banco fala, não, vou manter a conta. Meu irmão, aí o negócio começa a ficar estranho, porque eles iniciam um negócio que eles chamam de, é mais ou menos assim a tradução, protocolo de destruição total. Ah, é? Então, você quer brincar? Quer brincar? Então, beleza. Então, o que eles fazem? Eles começam com um negócio chamado sanções setoriais. Que eles falam assim, ó, nós sancionamos pessoas, agora a gente vai sancionar instituições, né? E aí, por exemplo, nesse caso, os bancos. Você imaginar os bancos serem sancionados no Brasil é muito preocupante, porque das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas da Europa, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas do planeta Terra, não tem nenhum banco. E aqui no Brasil? No Brasil, das 10 maiores empresas, 5 são bancos. Alguma coisa errada, né? Tem muita coisa errada, porque tem uma barreira de concorrência, as condições ali tornam muito difícil você inventar um banco novo para concorrer com esses caras. Ah, mas as fintechs? As fintechs fazem um trabalho ali de que incomoda um pouquinho, mas não chega nem aos pés desses bancos já tradicionais. Então, você imaginar... Você não precisa sancionar vários bancos, não. Se você sanciona um banco, os outros vão olhar aquilo e já vão falar, meu irmão, o cara fez papel de Judas, né? Ficou como Judas. Falar, esse aí, ele se deu mal, virou um exemplo. Então, um banco sendo sancionado vira uma situação que pode levar o Brasil na maior crise financeira da história. E aí a dúvida que eu tenho é se o objetivo não é esse. E aí que a gente entra no plano secreto do Trump. Será que o objetivo do Trump não é gerar um caos no Brasil para poder criar uma insatisfação da população, para levar uma mudança de regime nas disputas do ano que vem, para que ele possa controlar emplacar melhor aqui um amigão dele? Claro. Eu tô achando que pode ser esse o objetivo. Se o objetivo for esse, aí é preocupante, porque de hoje até novembro do ano que vem, a gente tem uma estrada meio esburacada aí pra gente ultrapassar. Então isso fica preocupante. Agora, se as empresas começam a não fazer compliance com essas sanções americanas, aí entra o negócio, a outra etapa desse protocolo de destruição total, que é o apagão digital. Porque 60% das operações dos bancos aqui no Brasil dependem, por exemplo, da AWS, que é a Amazon Web Services. E aí, o que acontece? A pessoa vira tipo assim um leproso digital. Ninguém pode ter relação com ela. Se uma pessoa é sancionada e um banco é sancionado, ninguém quer ter relação com essas empresas, principalmente a Amazon, que 70% da receita da Amazon está nos Estados Unidos. Então a Amazon, mesmo sendo norte-americana, lá do Jeff Bezos, se continuar tendo relação com uma empresa sancionada, também vai ser sancionada. Então eles interrompem na hora. Agora, quando você imagina a Microsoft, a Oracle, e o Google e a Amazon retirando esse serviço digital, o cara vai abrir o aplicativo no banco lá, o aplicativo não vai funcionar.
O sistema não vai funcionar. Aí o que acontece se o cara abre o aplicativo e ele não está funcionando? O cara corre para o banco. Se o cara corre para o banco e todo mundo fala, o banco está com problema e quer sacar o dinheiro, aí tu quebra um banco. Quebra o banco. Você quebra até um banco saudável. Pô, se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo... É o perigo daquela famosa corrida aos bancos, né? Que tem a ver com o conceito de profecia autorrealizável. Por exemplo, vamos supor que um banco Y lá tá super saudável, mas aí um cara fala, sabia que o banco Y vai quebrar? Aí o cara fala assim, cara, será que vai? Aí, se esse burburinho começa... A galera começa a sacar o dinheiro, aí o banco quebra. Aí o que começou o boato fala, não falei que o banco ia quebrar? Fala, não, isso foi uma profecia autorrealizável, pô. Você que levou o banco a quebrar com essa fofoca, né? Então, depois, se o negócio continua, aí acontece o famoso congelamento das reservas internacionais. Porque os americanos, eu tô citando o que os Estados Unidos fizeram com o Irã, com a Rússia e com a Venezuela, né? Aí os caras falam assim... Pô, os Estados Unidos congelou todas as reservas internacionais da Rússia, então os Estados Unidos, eles roubaram o dinheiro dos russos. Na prática, eles roubaram, mas eles não vão dizer isso. Eles falam, não, é por não adequação de compliance com sanções. Então, o que acontece? 75% das reservas internacionais nossas estão ou na Europa ou nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos sancionam alguém, a Europa também geralmente concorda. Esse dinheiro... é como você guardar o teu dinheiro na casa do teu inimigo, maluco. Nesse caso, né, que tá virando inimigo. Aí ele tranca a porta. Acabou, falou, tu não pega mais o dinheiro. E aí, meu irmão? Como é que você sustenta um caos no teu país sem ter reserva pra botar dinheiro, por exemplo, pra controlar algum câmbio desenfreado ali? Então fica um negócio totalmente estranho. Aí, nessa etapa, o problema é que eles começam a fazer ações automáticas. Não precisa mais o Trump toda hora sentar, chamar o conselho e falar, vamos colocar mais... O negócio dentro do sistema americano vai sendo automático, vai caindo, as sanções vão acontecendo automaticamente, sem precisar de uma decisão humana. E aí chega ao ponto que é a bomba atômica, que é a desconexão do SWIFT, né? O SWIFT, ele é um sistema belga, mas ele é totalmente dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando bate o pé lá, eles obedecem, né? Então, se um banco brasileiro é expulso do SWIFT, isso paralisa o comércio internacional, porque o SWIFT é o sistema de pagamento internacional. Só que a diferença do Brasil para a Rússia, para o Irã e para a Venezuela é que a Rússia, principalmente, ela ficou 15 anos se preparando para ser desligada do SWIFT. Já sabia. Ela já sabia que isso ia acontecer. A ideia até da internet soberana que o Putin criou, que é ter uma internet nacional russa, independente da internet global, já era para se proteger não só de ataques cibernéticos, mas se proteger também de um desligamento desses serviços internacionais, tipo a AWS da Amazon, né, da Microsoft, do Google. Então eles ficaram 15 anos se preparando, combinaram com os chineses passaram para eles o sistema de pagamento internacional, que é o UnionPay, que está chegando no Brasil só agora, né? Então, a gente não tem preparação para fazer isso. E mesmo com toda essa preparação, o rublo, ele desvalorizou mais de 20%, quase 30%. Depois recuperou, por causa desses apoios que eles já tinham. Eles criaram um sistema de pagamento interno chamado MIR, na Rússia, né? Então... eles se prepararam durante 15 anos. Para o Brasil, é complicado. Agora ainda tem outro problema. A questão das seguradoras. Por quê? Todo esse comércio internacional, seja por avião, por navio, tem seguro. E não tem transporte de cargas internacionais se a seguradora não garante isso. E se a seguradora ficar com medo de fazer seguro para... Não, você tem escassez, o produto não chega, meu irmão. Ou fica caro pra Fica caríssimo e depois ele vai sumindo, tá? Então, se as seguradoras pularem fora, meus amigos, aí o negócio é complicado. E hoje, com a Palantir Technologies monitorando tudo que está acontecendo no planeta, é quase impossível você tentar contornar essas determinações também, porque os caras pegam tudo. E se eles pegarem tentativa de contornar as sanções, o negócio piora 1 milhão de vezes. Então, a grande questão é que, se isso vai para frente, você tem uma crise sanitária, não sanitária no sentido de uma pandemia, mas uma crise na área da saúde, porque 95% dos ingredientes farmacêuticos, eles vêm de fora. Eles são importados. 80% dos equipamentos médicos são importados também. Então, uma interrupção nesse fornecimento poderia gerar milhares de mortes, né? Além disso, uma crise alimentar. Aí os caras falam, pô, mas o Brasil não tem segurança alimentar? Tem segurança alimentar. O Brasil consegue produzir uma quantidade de comida por ano que pode alimentar 4 vezes a população por ano, mas
garantindo a chegada de fertilizantes, porque a gente depende de fertilizante. Isso é um calcanhar de Aquiles terrível que nós temos, porque 85% dos fertilizantes que a gente usa vem de fora. Aí você fala, pô, mas por que o Brasil não tem o seu próprio fertilizante? Porque a boa parte das áreas onde há elementos que poderiam serem usados para fabricar os fertilizantes estão em terras demarcadas, terras indígenas. Então o Brasil não consegue ter acesso a isso. Então você teria uma crise na saúde, uma crise alimentar, uma crise energética também, porque a gente tem importação de 70% do petróleo que a gente usa, porque a gente não tem o refino, a gente só tem o petróleo bruto, e a gente importa 40% do nosso gás natural. Então seria um problema energético também terrível, tá? Fora o isolamento tecnológico, se aí as universidades não teriam acesso às tecnologias, e também, para mim, a parte mais preocupante disso seria um colapso previdenciário. Por que é isso? A gente sabe que hoje as pessoas acham que o cara contribui para a Previdência e o dinheiro fica numa poupancinha dela, né? Fica lá esperando você usar quando você for velho. Não. A gente sabe que quem usou essa poupancinha aí que gastou tudo foi o Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek para construir Brasília, ele falou, tem um dinheirinho sobrando aí? Não, cara, tem a poupança dos caras. Daí. Então, bora. Aí queimou tudo para fazer Brasília. E as rodovias também. Então, o que aconteceu? Não tem esse fundinho aí. O cara que tá trabalhando hoje que banca o aposentado. Esse dinheiro que o cara contribui, ele tá em fundos ali, que são fundos previdenciários, né? A gente tem a Previ, que é do Banco do Brasil, né? Tem também da Petrobras, lá que é o Petros. Tem vários fundos dessas empresas que guardam esse dinheiro. Só que esses fundos de pensão, como eles chamam, 50% desse montante tá investido no exterior. Aí o cara chega e fala assim, ó, travei. O cara não recebe mais. Olha que situação maluca. Então essa questão previdenciária num cenário desse é altamente preocupante, vira um grande dilema, né? Então assim, a minha preocupação... Já teve o rombo, né? Com certeza, né? E aí, o que eu fico preocupado é, será que o objetivo do Trump não é arrastar uma crise aqui até chegar no ano que vem pra galera completamente desesperada falar assim, cara, eu odeio o Trump, eu odeio os Estados Unidos, eu não sou de direita, mas bota qualquer amigo do Trump aí, pelo amor de Deus, pra eu conseguir sair dessa furada. Então, minha preocupação é essa, dele ter esse interesse. O problema é que alguns setores nacionais têm esse interesse também, que alguma coisa mais caótica aconteça. Por quê? Para eles poderem terceirizar a culpa dos problemas nacionais pro Trump. Falar, pô, só tem problema no Brasil porque esse cara tá sancionando a gente. Não é assim que Cuba age, a Venezuela, os iranianos. Eles sempre falam, Coreia do Norte, a gente só tem dificuldade financeira por causa do Trump. E aí você cria uma operação psicológica, né, um controle da opinião, falando que em vez do governo local, imagina esqueci lá o Pinguinho, eu ia falar, quase que eu falei Deng Xiaoping, o líder lá o norte-coreano. Como é que é o nome? Kim Jong-un. Kim Jong-un, que matou o próprio irmão, né? Você lembra dessa? Não. Que o irmão dele tava no aeroporto, aí uma mulher veio e passou a mão no rosto dele, ele morreu. Porra. Lembra dessa? Que a mulher veio com um veneno sinistraço, passou no rosto dele. E aí falaram pra mulher, pô, você matou o irmão do ditador norte-coreano? Ela falou, não sabia. Primeiro que eu não sabia que era o irmão dele. Segundo, que me falaram que era uma pegadinha. Vai lá e passa a mão no rosto dele ali, vou te dar $100. Sim. Ela matou o cara. Mano. Então, o Kim Jong-un, eu acho que o nome do irmão dele era Kim Jong-2, né? Que era o irmão mais novo. Eu esqueci o nome dele, do irmão. É muito cômodo pra ele, falaram, né? que não era veneno, era um óleo e ele era alérgico. Quem dera, né? Quem dera que eu não precisasse fazer um veneno pra matar o cara, né? Um Novichok da vida. Não, foi uma substância altamente tóxica. Eu não gosto nem de falar os nomes, porque senão os caras ficam querendo pesquisar depois na internet, né? A gente tem duas linhas, né? A gente tem a linha de isso ser estancado ou a linha de isso ser continuado. Hoje a gente teve algumas declarações, né, do governo brasileiro falando que não vai se submeter às sanções americanas, que vai fazer uma declaração conjunta com os BRICS para peitar isso, que a soberania nacional é um valor inegociável. Então a gente não sabe ainda se esse protocolo de destruição total dos Estados Unidos vai ser implementado ou não.
Vai depender de como isso vai caminhar. Não envolve só a resposta dos bancos, mas envolve a resposta do governo brasileiro também. Então, quais poderiam ser as consequências para o Brasil? A gente já falou aqui, né? Um cenário de escassez pode acontecer de alimentos, um cenário de inflação muito alto. Alguns cenários apontam que se todas as sanções americanas nessa sequência de eventos ali, que chega até a exclusão do SWIFT, a gente pode ter em pouco tempo a paridade real dólar indo para R$10 um dólar. Isso seria catastrófico para a economia brasileira, mas para quem comprou dólar antes ia se dar bem para caramba, né? Ia meio que dobrar o seu patrimônio, então fica aí a dica para quem tá de olho. Porque eu falo que tem 3 tipos de atitudes. Uma atitude, o cara vê o problema, ele fala, lá vou eu me ferrar de novo. A segunda atitude, ele vê o problema e fala, cara, o que eu posso fazer para me proteger? A terceira atitude é, o que eu posso fazer para me proteger? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro com esse problema? Porque os especialistas sempre falam, cara, nunca diga qual sua ideia é boa, diga qual problema ela resolve. Porque problema abre margem para solução. E quem tem a ideia de soluções para problemas, geralmente ganha muito dinheiro com isso, né? Então, época de volatilidade é época em que grandes fortunas somem, mas é época em que grandes fortunas também aparecem, para quem soube enxergar o cenário, né?